Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bênção poder estarmos reunidos mais uma vez no nome do Senhor, nessa semana tão maravilhosa, semana de motivação missionária. E que pena que hoje é o último dia, mas com certeza vamos fechar com chave de ouro, porque é o dia que nós vamos estar falando sobre discipulado. E com certeza nós cada vez mais precisamos entender que o discipulado tem que fazer parte da missão, deve fazer parte da missão. A expansão missionária, a ideia de sermos uma igreja missionária precisa passar necessariamente pela compreensão do discipulado. Não somente pela compreensão, mas pela prática, pela vivência do discipulado. E eu quero estar iniciando, lembrando exatamente do texto bíblico, talvez o mais conhecido sobre o discipulado, que é o texto da grande comissão. Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, querido? Esse é um mandamento de Jesus. Não é simplesmente um convite, é um mandamento. O fazer discípulos, nesse entendimento, não é simplesmente uma possibilidade. Na verdade, é uma ordem. Se somos igreja, se somos realmente servos e servas do Senhor, temos que cumprir essa ordem, esse mandamento de Jesus. E aqui, neste caso, Jesus não ordena ir e fazer convertidos. Jesus ordena a fazer discípulos. E quando estamos entrando em missão, com compromisso na missão, precisamos entender que a nossa ordem, a ordem que nós recebemos do nosso mestre, é fazermos discípulos. Daí a importância do discipulado e a garantia que nós temos que vai dar certo, que teremos êxito nessa empreitada, é exatamente a presença de Jesus, que ele mesmo garantiu no texto. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, querido? Vamos estar tendo um momento de oração. Pai de amor, Pai de misericórdia, quero te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nesta noite. Estarmos, Senhor Deus da glória, refletindo, Senhor, sobre o discipulado na expansão missionária. Queremos, Senhor Deus da glória, te agradecer por essa semana tão abençoada, tão proveitosa para a tua obra. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas. Por meio da adoração, por meio da tua palavra ser ministrada, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos estar agora no momento de adoração. Quero convidar a você a estar com o seu coração aberto, com o seu coração realmente disposto, colocar em prática a palavra do Senhor. Com certeza, Deus tem coisas maravilhosas para falar ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Depois dessa semana tão abençoada, desde segunda-feira, onde Deus falou tão poderosamente aos nossos corações, na abertura lá com o Bispo Roberto, depois ministrando todos os outros dias, em áreas diferentes, pastoral indígena, trabalho com crianças, plantação de igrejas, projeto missionário Passa Macedônia. Para fechar com chave de ouro, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus falar ao seu coração sobre a importância do discipulado. Deus abençoe a sua vida. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
clamamos a Ti. Clamamos ao Teu Espírito Santo que venha tocar os nossos corações, que venha sobre nós. Nós nos quebrantamos diante de Ti, nós nos rendemos diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que distanciamos o Teu propósito, pelas vezes em que desviamos do caminho que o Senhor tem demonstrado, tem apresentado a nós. Declaramos nessa noite que estamos à Sua disposição, Espírito Santo. Usa-nos, toca, enche-nos. É o que nós queremos, é o que nós anseiamos. Em nome de Jesus, aleluia. E sobre este lugar, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, oh. Abre seus lábios, peça ao Senhor, invoque a presença dEle. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Tens liberdade aqui. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Então vem fazer, Espírito Santo de Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a terra clama, oh, a
tua igreja clama, a tua igreja clama. Então desce sobre nós. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder estar com você nessa semana missionária. Tenho certeza que Deus tem falado tanto ao seu coração e chamado a sua igreja, eu e você, para vivermos a vontade dele, de pregar o evangelho, de edificarmos a igreja, de transformarmos vidas. E nessa noite, nosso foco vai ser de falar sobre o discipulado. Creio que a missão e o discipulado são gêmeos, eles caminham juntos, de mãos dadas. É por isso que nessa última noite dessa semana missionária, nós iremos aprofundar aqui sobre o discipulado. Meu desejo é realmente, como o nome dessa conferência diz, motivar você, despertar você para juntos e juntas vivermos o discipulado como pessoa, como família, como igreja, alcançando assim a vontade de Deus, alegrando o coração dele e despertando vidas para serem e fazerem discípulos e discípulas de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que aqueça o nosso coração e nos motive para vivermos a sua vontade. Vamos orar. Pai Celeste, te damos graças, bendizemos o seu nome e te louvamos porque durante toda essa semana o Senhor falou conosco, o Senhor nos motivou a olhar, erguer os olhos e alcançar vidas, tocar, Deus, em pessoas para abençoá-las, para amá-las, ó Pai. E nessa noite nós te pedimos, aqueça o nosso coração para vivermos o discipulado. O discipulado, Senhor, como o nosso estilo de vida, como metodistas, como cristãos, cristãs em todo o mundo, Senhor, vivermos aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos orientou e nos disse para viver. Por isso, Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê revelação, abra os nossos olhos e nos motive para vivermos, ó Deus, a Sua palavra, porque a Sua palavra é boa, ela é perfeita, ela é eficaz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa semana missionária é erguer os olhos. Erguer os olhos é exatamente olharmos para onde nós devemos olhar. Às vezes, nós podemos estar olhando, mas não olhando da forma correta. Você deve se lembrar de um episódio onde um homem tinha caído na mão de salteadores e por ali, onde ele estava caído no chão, passaram 3 tipos de pessoas. Dessas 3, 2 passaram, até o viram ali, mas não ergueram seus olhos ao ponto de se compadecer daquele homem. Uma era um sacerdote, a outra um levita. Homens que tinham uma vida religiosa, uma vida no contexto cristão, assim, da fé. Entretanto, eles não tiveram compaixão. Mas ali passou um samaritano. E aquele samaritano, ele viu, ele olhou, ele ergueu os olhos e ele se compadeceu. Nosso desejo como igreja metodista é que cada cristão,
cada discípulo, cada discípula, cada homem e mulher de Deus da nossa igreja possa ter esse coração cheio de compaixão. Possamos ver o aflito, a aflita, mas também nos compadecer dele. E hoje nós vamos falar sobre erguei os olhos e façam discípulos e discípulas. Talvez alguém pode estar perguntando assim, mas não é a mesma coisa? Talvez a resposta mais sincera seja, é a mesma coisa, porque, como eu disse no início, a missão e o discipulado caminham juntos. É impossível alguém fazer missão e uma missão responsável, uma missão integral, se essa pessoa não vivenciar, não implantar o discipulado. Discipulado, ele não é um método, discipulado não é uma ferramenta, embora muitas pessoas compreendam assim e até pensem dessa forma, porque sempre quando vão falar de discipulado, logo atrelam ali a um método, a uma ferramenta. Mas nós entendemos que discipulado vai além. Discipulado tem ferramentas, tem métodos, sim, mas ele é muito mais do que isso. Discipulado para nós metodistas é o nosso estilo de vida. É a forma pela qual nós vivemos e nós exercemos a nossa fé. Discipulado, portanto, é a forma, a maneira que você e eu devemos viver nesse caminho da missão, onde somos chamados pelo Senhor, chamadas pelo Senhor para pregar o seu evangelho, para cuidar de pessoas e para, nesse processo de cuidado, levar as pessoas rumo à maturidade para que elas possam também fazer o mesmo que foi feito a elas com outras pessoas. O cristianismo, a Bíblia, a nossa fé, ela não pode terminar em nós. Ela precisa nos alcançar, mas ela precisa, a partir de nós, alcançar outras pessoas. Nós, como cristãos e cristãs, queremos servir ao Senhor. É por isso que nós estamos nessa semana missionária, pedindo ao Senhor para aquecer o nosso coração, nos inspirar, nos motivar, porque nós queremos agradar o coração do Senhor. E o coração do Senhor, ele bate pelo perdido, pela perdida, por aquela pessoa que está aflita e carece da graça de Deus. Discipulado também nos leva a agora trabalhar com essas pessoas que foram ganhas e trabalhar de uma forma assim bem minuciosa, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, para que essa pessoa, ela não apenas seja alguém na estatística que um dia se converteu, aceitou Jesus, entrou numa igreja, numa célula. Não, nós queremos que essa pessoa seja como um fruto que permanece. Alguém que foi ganha, mas alguém também que foi consolidada, que foi discipulada. O evangelista Reinhard Bonke, ele diz que o evangelho é eterno, só que nós não temos a eternidade para pregá-lo. É por isso que eu e você precisamos entender a nossa missão, entender que cada crente é um missionário, é uma missionária a partir da sua casa, a partir do seu local de trabalho, e que nós não podemos perder o tempo da nossa oportunidade. A palavra de Deus, o Evangelho, vai durar por toda a eternidade. Mas as pessoas têm data de limite. Elas não vão viver aqui na Terra eternamente. Todo ser humano nasce, cresce, mas também morre. E nesse processo da vida, que a gente não sabe se vai durar muito tempo ou pouco tempo, nós precisamos levar o Evangelho até essas pessoas, para que ninguém se perca, para que ninguém, ao passar por nós, não seja tocado pelo amor, pela graça, pela bondade do Senhor. É por isso que, embora o Evangelho seja eterno, eu e você precisamos pregá-lo hoje, porque hoje mesmo alguém pode dormir essa noite e não acordar amanhã. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade, toda oportunidade, falando, anunciando, testemunhando, vivendo a palavra de Deus como um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, e assim revelando Jesus
para as outras pessoas. Jesus, no Evangelho de João, ele disse no capítulo 4 para os discípulos: ergam os olhos, abram os olhos e vejam os campos, porque os campos já estão prontos para a colheita. Meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, servo e serva de Deus, vamos abrir os nossos olhos para o que de fato nós precisamos olhar, e olhar para as pessoas à nossa volta. Nós não podemos ser contados como aquele levita ou aquele sacerdote que simplesmente passou. Nós queremos ser contados e contadas como aqueles e aquelas que se compadecem, que amam e que servem. Eu sei que o seu desejo, assim como o meu, é servir ao Senhor, é agradar o coração de Deus, é fazer com que o Senhor se alegre com a nossa vida. Mas uma coisa que eu aprendi é que só existe uma forma de nós servirmos a Deus. E esta forma é servindo pessoas. Para amar o Senhor, para servir o Senhor, eu preciso tocar em pessoas. Eu preciso amar pessoas. Eu preciso me atentar para as necessidades de cada um, de cada uma, e expressar os verdadeiros sentidos do Evangelho, da Palavra de Deus, amando, cuidando, me importando, abençoando. Foi assim que Jesus viveu o seu ministério e toda a sua vida aqui na terra. O próprio Jesus é amor encarnado, é amor que anda e toca pessoas. E agora, eu e você, como corpo de Cristo nessa terra, como aqueles e aquelas que estão dando continuidade a escrever a história da igreja, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos nos importar com essas pessoas. Por isso que o Senhor abra os nossos olhos e essa semana de motivação missionária, ela realmente seja um marco na minha vida, na sua vida. A missão é nos atentar para aquela pessoa que está aflita, é nos importarmos com pessoas. A missão de Deus pode ser resumida de uma forma tão simples como cuidar de vidas. Durante a minha caminhada, parar e cuidar de pessoas. Missão é revelar o coração de Deus através da minha vida, através do meu modo de ser. E o que é o discipulado? Discipulado é eu pegar essa pessoa que foi ganha, que foi amada, que alguém se importou, e eu agora trabalhar para que ele ou ela possam ir sendo fortalecidos na fé, conhecendo a palavra de Deus, sendo transformados e transformadas pelo Espírito Santo, rumo à maturidade. O discipulado tem um objetivo final. Tem o objetivo de fazer com que cada crente em Cristo Jesus, ele chegue à maturidade da fé. E a maturidade da fé não tem nada a ver com o tanto que eu sei, com o tanto que eu sei falar, o tanto de conhecimento teórico, teológico ou bíblico eu tenho. Afinal de contas, alguém pode conhecer tanto as Escrituras, saber tanto da fé, da doutrina, mas não ter fé. Não ter uma vida que possa dizer, ele ou ela realmente parece com o Jesus que ele conhece e com o Jesus que ele prega. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra ensinando, ele pregava, ele ensinava, as pessoas o olhavam admiradas e falavam assim, olha, ele fala diferente, porque ele fala como quem tem autoridade. A vida de Jesus era a sua pregação. Então, quando ele estava ali assentado, como estou aqui agora, e falando, ele falava daquilo que ele vivia no seu dia a dia, no seu secreto. Então, ele tinha autoridade, ele tinha poder para anunciar aquilo que ele tinha recebido e tinha experimentado. O discipulado, ele tem este objetivo, o objetivo de tocar numa pessoa, de transformar essa pessoa e de fazer dela um autêntico discípulo, discípula de Jesus, para que quando ele falar, quando ele orar, quando ele pregar, quando ele servir alguém,
as pessoas possam olhar para aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela pastora e dizer: este homem, essa mulher, fala de algo que vive, fala de uma experiência real com Deus. Ele tem um testemunho que valida, que testifica a mensagem que ele professa. Esse é o discipulado. O discipulado, portanto, ele une-se com a missão de Deus para fazer com que as pessoas que são ganhas, elas não apenas se tornem um número, uma estatística dentro da igreja, ou alguém que entra pela porta da frente, mas sai pela porta dos fundos, como tantas pessoas nós conhecemos que um dia até conheceram Jesus, que um dia até experimentaram um processo de libertação, mas depois se desviaram. E o estágio final daquela pessoa acabou se tornando, como o próprio Jesus havia dito, pior do que o começo. Discipulado deseja com que cada pessoa ganha, cada pessoa que confessa Jesus, ela se torne de fato um agente da missão de Deus. Se torne alguém que faz parte da igreja. Porque a igreja não é um lugar que a gente frequenta. Igreja não é um lugar que a gente vai para assistir o culto e ali ter um momento legal com irmãos e familiares. Igreja não é lugar assim. A gente frequenta padaria, a gente frequenta shopping, a gente frequenta escola. Igreja não. Igreja é um lugar para a gente viver. Igreja é uma família para a gente pertencer. Nós metodistas somos uma igreja para pertencer. Temos que ter uma alegria de sermos o povo de Deus, onde vivenciamos a nossa fé, temos o nosso coração aquecido pela palavra, servimos uns aos outros e agradamos o Senhor. Mas nesse processo de pertencer, não pode ser apenas um irmão ou uma irmã, ou um grupo mais seleto, ou um outro grupo. Não, todos e todas devem assumir o seu papel. Porque o sacerdócio, ele é para todos os crentes. É para a criança, é para o juvenil, é para o jovem, é para o homem, para a mulher, para o idoso, para a idosa. O ministério, ele é feito com os dons diversos, mas o Espírito é o mesmo. Com ministérios diversos, mas o Senhor é o mesmo. Com tantas formas, mas o Senhor é o mesmo. O coração da igreja bate alinhado ao mesmo propósito, o propósito de agradar o Senhor, o propósito de estabelecer o seu reino nessa terra, o propósito de anunciarmos a Jesus até os confins da terra, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, missão e discipulado não tem como separar. Agora, o discipulado, irmãos e irmãs, ele envolve algumas compreensões que nós precisamos ter. A primeira coisa é que o discipulado, ele precisa tocar na nossa mentalidade. Quantas pessoas até se converteram, ou então até servem numa igreja local, mas ainda não tiveram a sua mentalidade transformada. Continuam com alguns pensamentos que até parecem corretos, mas no fim não são pensamentos que são os pensamentos do Senhor. Há muito tempo eu aprendi uma história e eu sempre compartilho ela aonde eu tenho a oportunidade de falar sobre discipulado. Diz a história que um homem resolveu fazer um bolo de chocolate para Deus. E ele usou a vida dele inteira para fazer aquele bolo. Ele comprou os melhores ingredientes, ele fez os melhores testes, aulas, tudo para fazer o bolo sensacional para Deus. E no dia de entregar o bolo de chocolate para Deus, depois de toda essa experiência de vida, ele chega ali com aquele bolo e fala: Deus, eu gastei minha vida inteira preparando esse bolo de chocolate. Está aqui, é o melhor, com o melhor chocolate, com os melhores ingredientes, feito no melhor forno. E aí o Senhor olha para aquele homem, dá um sorriso e diz: muito obrigado, mas não te contaram? Eu não como bolo de chocolate. Veja, a intenção daquele homem foi muito boa. Ele viveu a vida inteira se empenhando por algo.
Só que ele errou num processo. Ele errou porque ele não perguntou ao Senhor o que é que o Senhor queria dele. Eu e você, se não tivermos uma mente transformada pela palavra de Deus, se não vivenciarmos um discipulado que nos confronta, que nos faz prestar contas, que nos leva à maturidade, a gente corre um sério risco de estar trabalhando e até servindo numa igreja, só que estejamos apenas fazendo um bolo de chocolate para o Senhor. É por isso que o discipulado é tão importante na caminhada cristã, pois transforma a nossa mentalidade para conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra e sermos transformados por ela para vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Não o meu propósito, não o propósito da minha liderança, mas o propósito de Deus, revelado na sua palavra e confirmado pelo seu Espírito ao nosso espírito. Esse é o processo do discipulado. O discipulado também transforma o nosso comportamento. Porque você sabe que o nosso comportamento é fruto daquilo que nós pensamos. Então, o discipulado transforma a nossa mentalidade e logo transforma o nosso comportamento. A forma que nós agimos dentro de casa, na rua, no trabalho, na escola, no lazer. E nos leva a viver como pessoas que, como Pedro e João, puderam dizer para aquele coxo na porta do templo: nós não temos prata, não temos ouro, mas nós temos algo. Olha para nós. E naquele momento aquele homem olha para eles. E não apenas vê neles dois homens, vê neles homens imitadores de Jesus. Homens que carregavam na própria vida a mensagem de Jesus, o poder de Jesus. Paulo também ensinou isso quando ele disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O discipulado nos leva a uma responsabilidade, nos leva a uma posição como autênticos discípulos, discípulas de Jesus, filhos e filhas do Senhor. E por fim, o discipulado transforma as nossas reações. Alguém pode até ter um bom comportamento, mas quando ele é tentado, quando ele é pressionado, quando ele passa por circunstâncias mais delicadas, as suas reações acabam não glorificando o Senhor. Por isso que o discipulado, ele vai fazer com que a minha reação diante das mais diversas situações expressem glória para Deus, louvor ao nome do Senhor Jesus. Então, missão é o primeiro passo, mas discipulado é o passo seguinte. Assim como alguém, para caminhar bem, precisa das duas pernas saudáveis e andando ritmadas, assim também a igreja. Ela precisa viver a missão, mas junto a essa missão, viver o discipulado. Discipulado como estilo de vida. Discipulado que toca a nossa vida e nos leva a uma novidade de vida. Nesse momento, eu quero que você assista a um testemunho. Boa noite, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu me chamo Tadeu, sou da Igreja Metodista em Botafogo, aqui em Ribeirão das Neves. Eu quero compartilhar com você nesse tempo um breve testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida e aquilo que Jesus quer fazer na minha vida e através da sua vida também. Eu cresci num lar onde não era evangélico, a minha família não tinha uma prática de servir a Jesus, né? E desde a minha adolescência, a minha juventude, foram dias assim muito tribulados, dias muito desafiadores. Na minha adolescência, por exemplo, não foram uma adolescência saudável, onde eu pude crescer conhecendo a Jesus e, por consequência, né, a minha juventude também, o início dela, na verdade, foram muito também atribuladas, né, porque andava com má companhia, andava com pessoas que não me faziam crescer na vida, estava indo por caminhos que estavam me conduzindo à morte e, graças a Deus, né, que com 19 anos eu fui convidado para uma célula. E até então eu não conhecia Jesus, eu já ouvia falar, não conhecia a Bíblia,
mas através de uma reunião de célula eu conheci a Jesus. Eu fui convidado para uma reunião de célula e ali eu cheguei tímido, cheguei um pouco mais na minha, né? Fui convidado por uma pessoa que era amiga e ali fiquei um pouco constrangido por não conhecer muita gente, muito tímido, mas continuei a participar daquele encontro, né? Me senti muito bem acolhido, me senti muito amado, mas ainda assim tímido, mas continuei participando daquele tempo tão precioso. Cada semana eu ia participando daquele encontro e eu ia me soltando mais, conhecendo mais as pessoas, compartilhando mais, sentindo mais liberdade. E através de uma célula, eu recebi o convite para participar do impacto da nossa igreja. E nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu tive um encontro assim impactante com o Senhor Jesus. Foram através desses dias de imersão ali que eu tive experiência com Jesus, né? Esse Jesus que ainda então ele estava me convidando para participar da mesa com ele, participar da vida que ele tem preparado para mim. Nesses 3 dias ali no Impacto, chorei, meu coração foi quebrantado, eu fui restaurado através de encontros, de palestras ali, me senti tão amado, tão cuidado, e eu falei, uau, eu tenho que servir a esse Jesus que pelo seu amor foi me chamando, me atraindo, né? E assim eu comecei então com os meus 19 anos, servir a Jesus, com o encontro, o impacto aconteceu no fim do ano, já no início, em janeiro, eu me batizei na vida da igreja e desde então o desejo do meu coração é servir a esse Jesus que tanto me amou, que havia transformado a minha vida de um lamaçal de pecado, de uma vida que estava sendo levada à morte tão novo, né? E agora eu recebi vida de Jesus e essa vida, esse amor, né, que lança fora o medo, esse amor agora estava me convidando para viver uma novidade de vida, uma vida abundante. E eu me lembro que após eu me batizar, foi um encontro assim, quando eu me batizei, quem me batizou foi o pastor Bruno, que é o meu discipulador. Foi um batismo assim tão lindo, que marcou tanto a minha vida. E eu falei, eu quero servir a Jesus, eu quero batizar pessoas também um dia, e eu quero me integrar à vida dessa igreja que é apaixonante, que esse discipulado que é tão prático, é tão amor, eu quero servir a esse Jesus. E então eu comecei a servir nas células, nos ministérios da igreja local, e o Senhor sempre me encorajando, me desafiando. Eu tinha sonhos e tinha profissões, né? Tinha profissão, mas algo que marcou muito a minha vida foi uma experiência que eu tive com Jesus do chamado, né? E nesse chamado eu me lembro que eu jogava futebol e eu tinha recebido uma proposta de jogar futebol fora do país, e essa proposta havia chegado para mim e eu contei, né, para o meu discipulador, o pastor Bruno, e falei com ele, nossa, que sonho, que coisa maravilhosa. E o pastor falou, ora, entrega ao Senhor Jesus, né? E foi um dia, umas 2 semanas depois, a gente foi num encontro lá no monte orar, e naquele dia o Senhor me chamou para o ministério. E quando o Senhor me chamou, Ele falou que eu teria que entregar o meu maior sonho, que era ser jogador de futebol, né? Eu lembro que eu chorei muito naquele dia, porque era algo que eu tanto queria, mas algo que o Senhor quer para a minha vida. E eu entreguei então aquele sonho, aquela proposta, né? E fui servir ao Senhor no ministério. E servindo ao Senhor, edificando a igreja, eu abri mão, né, de tantas coisas que eram importantes, abri mão de relacionamentos, outras propostas de trabalho que iriam me afastar da vida da igreja e tantas outras coisas que no caminhar do discipulado nós temos que ir lançando fora, né, da nossa vida, porque não mais condiz com a nossa fé, com a nossa prática. E o discipulado é exatamente isso, né? Eu me converti através da experiência com Jesus, no caminhar do discipulado. Já estou há 7 anos na vida da igreja, em todo esse tempo caminhando na vivência do discipulado. E nesse discipulado a gente é moldado, a gente é exortado, a gente é aperfeiçoado, a gente cresce como discípulo de Jesus. E nesse caminhar sempre o pastor Bruno caminhando comigo, me instruindo, me fazendo crescer
E nessa experiência também eu tive um outro momento muito marcante na minha vida, que foi o batismo com o Espírito Santo. Nós estávamos no monte orando também, a experiência acontecendo na minha vida sempre no monte, e ali houve um derramamento do Espírito Santo sobre meu coração foi incendiado, e naquele dia então, meu coração foi algo que faltava ainda, agora se tornou completo, e eu me senti incendiado, impulsionado para gerar novos discípulos para Jesus, e nesse caminhar também tive essa experiência do chamado para o ministério pastoral, no momento de oração junto com o pastor Bruno, e o Senhor testificando o coração dele, e aí comecei a caminhar na vida da igreja, seguindo os trilhos, o curso de evangelista, estou fazendo a faculdade de teologia, a FATEL e a AD, ano que vem concluo mais essa etapa nessa jornada, e eu tenho certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para a minha vida, e eu tenho certeza que Ele também tem para você. E hoje eu sou responsável por cuidar da juventude aqui em Botafogo, e o Senhor tem me chamado de uma maneira específica para cuidar de adolescentes, juvenis e jovens. E eu quero me dirigir agora para você, juvenil e jovem, que esse é um encontro missionário para te despertar. Eu tive a minha experiência com Jesus com 18 para 19 anos, e você que já talvez cresceu na vida da igreja, tem mais aí 12 anos até então, você pode e deve dar uma resposta para o Senhor. O Senhor chama homens e mulheres, independente da sua idade. E assim como o Senhor me chamou, eu tenho certeza que Ele está chamando você juvenil, você jovem, para fazer a diferença nessa geração. Esse é o tempo da nossa oportunidade. E assim como o Senhor mudou a minha vida, Ele tem mudado a sua, Ele quer nos chamar e quer nos vocacionar para esse tempo. E que o Senhor use você na sua escola, na sua família, na igreja local, onde você estiver, para que você possa fazer discípulos e discípulas para a glória dEle. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso que nós queremos viver, ganhar vidas para Jesus e fazer com que essas pessoas que foram ganhas sejam consolidadas, discipuladas e passem a fazer o mesmo com outras pessoas. Que nessa semana missionária e especialmente hoje, falando de discipulado, nosso coração seja muito inspirado pelo Senhor e a gente possa, a partir dessa semana agora, ganhar vidas para Jesus. Tudo que nós fizermos, possamos anunciar Jesus, proclamar Jesus, revelar Jesus. E essas pessoas que serão ganhas para a glória de Deus, elas serão cuidadas, consolidadas, elas serão discipuladas, treinadas, capacitadas, mas elas também serão enviadas para fazer o mesmo com outras pessoas, para que a igreja seja edificada, o evangelho do reino de Deus possa ser proclamado em todo o mundo e o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero ler com você Mateus 28, um texto que não pode ficar de fora dessa noite. Mateus 28, versículo 16 ao 20, está escrito: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E Jesus termina dizendo: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, aqui nesse último instante do Evangelho de Mateus, chega para os seus discípulos. Jesus, que havia sido morto, sepultado, mas ressuscitado e está prestes a ser assunto aos céus, ele chega para os seus discípulos e deixa essa mensagem tão importante para a vida da igreja, que para nós é considerada a nossa grande comissão. Jesus diz para eles serem discípulos, fazerem discípulos,
irem por todo o mundo, e o Senhor promete, eu vou estar com vocês. Agora vamos pegar alguns pontos importantes desse texto. E o primeiro é que quando os discípulos viram Jesus, houveram duas formas de expressão. Uns adoraram, mas outros duvidaram. Vamos refletir. O discipulado nos faz olhar para as Escrituras e refletir olhando para nós. Alguns adoraram, outros duvidaram. Nessa semana missionária, Deus falou muito ao nosso coração. E nós temos sempre duas opções. A vida, ela é feita de escolhas. Mas cada escolha que a gente pode tomar, porque somos livres para tomá-las, há consequências. E as consequências não são mais uma opção de escolha, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aqueles discípulos, uns adoraram, outros duvidaram. Eu e você, o que é que nós vamos fazer com tudo que vimos, com tudo que ouvimos, com tudo que recebemos? Nós vamos acolher no nosso coração e vamos mudar a rota ou ampliar aí a nossa visão e com mais força, mais encargo servir ao Senhor? Ou será mais apenas um encontro, mais uma conferência, mais uma ministração que a gente recebeu? Que o meu coração e o seu coração possam dar uma resposta muito positiva para o Senhor hoje. Que a gente possa adorá-lo e fazer com que outras pessoas o adorem também. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus chega para os discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus diz isso, ele não está ali como uma pessoa qualquer. Ele está ali como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quando nós confessamos a Jesus e experimentamos o novo nascimento, nós dizemos com a nossa boca que Jesus é o Senhor. E ele ser o Senhor quer dizer que ele, quem agora tem o controle de tudo, é ele que determina o que nós somos e como devemos nos portar. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu tenho toda a autoridade, eu sou o Senhor, eu sou a cabeça da igreja, eu é quem dou a visão, eu é quem dou o norte para a minha igreja. Então, irmão e irmã, nós como filhos e filhas do Senhor, discípulos e discípulas de Jesus, obedientemente a Ele que é o Senhor, que é a cabeça da igreja, que concede visão à sua igreja, precisamos ouvir a sua voz e responder aquilo que o seu coração está dizendo para o nosso coração. E o que é que o coração do Senhor diz? Depois que ele diz que ele tem autoridade, ele fala: vão. O Senhor Jesus está nos chamando para irmos. Enquanto estamos indo, anunciarmos o seu nome, anunciarmos a sua palavra, pregarmos o evangelho, a mensagem da nova aliança, as boas notícias da graça. Precisamos ir, não podemos ficar parados. A igreja não é o templo que a gente se encontra. A igreja é um organismo vivo. A mensagem que nós anunciamos é o evangelho. E o evangelho jamais está preso, jamais está acorrentado. Durante a história da igreja, tanto no período bíblico quanto pós-bíblico, nós vemos pessoas sendo presas, pessoas sendo amarradas, cristãos sendo mortos. Mas a mensagem nunca foi aprisionada, nunca esteve presa em correntes, porque o evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso, nós precisamos ir e em todas as formas, seja online como nós estamos agora, ou no nosso dia a dia, a partir da nossa casa e nos diversos contextos que nós estivermos nos encontrando. Nós precisamos anunciar a Jesus, pregar Jesus, anunciar com fé, com amor, o nome de Jesus. Só que Jesus não diz só para ir. Ele diz: vão, e logo depois ele diz: façam discípulos. Irmão, irmã, como eu disse bem no início dessa ministração,
Discipulado e missão caminham juntos, de mãos dadas. É Jesus quem disse isso. Nós vamos, nós pregamos, mas nós precisamos fazer discípulos, fazer discípulas. Essas pessoas que foram tocadas pela mensagem do Evangelho, elas precisam ser muito cuidadas, elas precisam ser confrontadas também. E nesse processo, elas chegarem à maturidade, como nós já falamos aqui hoje. O discipulado leva o cristão, a cristã, à maturidade. Somos filhos, somos filhas, mas também somos discípulos e discípulas. É só você pensar numa criança. Criança é algo lindo, precioso, né? A criança nasce, aquele bebê ali tão bonitinho, as pessoas vêm visitar e querem tirar foto, querem brincar, né? Sorriem. Agora imagina se você conhece uma criança hoje e daqui a 10 anos você volta naquela mesma casa e quando você é recebido por aquela família está com aquele bebê de novo no colo. E aí você fala, olha, nasceu outros filhos. Você fala, não, é aquele mesmo de 10 anos atrás. Certamente você vai se assustar porque aquele bebê não pode ficar assim a vida inteira. Ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer, ele precisa, né, tomar medida de adulto. Na fé, na vida da igreja, é a mesma coisa. Alguém que chega ali, nós celebramos, até o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Mas aquela pessoa não pode viver como um bebê espiritual para sempre. Como alguns dizem, né? Eu sou novo convertido, e você pergunta quanto tempo de igreja? Né? Pensando que ele vai falar 3 meses, 6 meses. E ele diz, eu tenho já 5 anos, mas eu me considero um novo convertido. Isso é um absurdo. Assim como um bebê não crescer, também é um absurdo. O discipulado faz com que as pessoas cresçam, faz com que a igreja cresça, faz com que os ministérios cresçam, faz com que o nome de Jesus cresça e se espalhe por toda a terra. O Senhor Jesus diz para aquelas pessoas e diz para mim e para você, vão, façam discípulos, batizem, e olha o interessante que ele diz, ensine essas pessoas a obedecerem. No discipulado, nós estamos ensinando os irmãos e irmãs, os crentes, a obedecerem a Jesus, a obedecerem o Evangelho, a obedecerem a palavra de Deus. Um discípulo de Jesus é um sinônimo de alguém que obedece à vontade do Pai, obedece à palavra do Senhor, obedece ao Espírito Santo de Deus. E por fim, Jesus termina esse texto tão conhecido e tão poderoso. Eu estarei com vocês todos os dias. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós estamos caminhando no caminho da missão, nós temos um companheiro fiel que jamais nos abandona. É o Senhor. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar com você. Então, se você está aqui me ouvindo nessa hora, me assistindo e dizendo, olha, pastor, eu nesse processo da vida cristã, do ministério, me sinto tão sozinho e até pensando em desistir, que essa palavra motive o seu coração nessa hora, renove a sua fé nessa hora e você seja muito inspirado pela palavra de Deus que diz, o Senhor está contigo. O mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que te capacitou e é o mesmo Deus que está com você dia a dia no cumprimento da missão. E se você também está aqui me assistindo e participando dessa semana missionária e você diz assim, olha pastor, eu tenho tanto medo de dizer sim para o Senhor, de liderar uma célula, de servir em um ministério, de participar de uma sociedade, de ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Eu quero te encorajar. Diga sim para o Senhor e creia, o Senhor estará com você no seu chamado, na sua capacitação, mas também no exercício do ministério. Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos rejeita, Ele jamais nos deixa sozinho. Em todo tempo, Ele está conosco. Como John Wesley mesmo disse, o melhor de tudo é que Deus está conosco. E que esse estar conosco
não seja apenas uma frase para alegrar o coração, mas seja uma frase de fé que te sustenta na missão de Deus, que te sustenta na obra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse para a igreja, e diz para mim e para você, porque também somos igreja, sejam sempre firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho jamais é em vão. Meu irmão, minha irmã, nessa semana missionária e nesse foco de hoje de discipulado, de erguer os olhos e fazer discípulos, fazer discípulas, nós possamos nos comprometer com a palavra de Deus e responder à mensagem do Evangelho com a nossa própria vida. Agora, como um defensor do discipulado e tendo essa responsabilidade de falar com você hoje, eu preciso te dizer 3 características muito importantes, na verdade essenciais para a vivência do discipulado. E a primeira dela, se você não viver essa primeira característica que eu vou te falar agora, acredite em mim, todas as outras coisas serão em vão. Não terá sentido. E a primeira característica é que você e eu, nós precisamos ser discípulos e discípulas para depois fazer. É impossível alguém apenas querer fazer, apenas querer pregar, apenas querer ir para uma nação e fazer uma obra missionária, se primeiro essa pessoa não tiver uma experiência real com Deus. É preciso ser. E ser é algo tão importante, tão necessário no nosso contexto atual, onde tantas pessoas até parecem ser, mas não são. Até tem uma Bíblia bonita, mas é só um livro. Até tem um nome num hall de membro e até servem em alguma área da igreja, mas é apenas um status, é apenas uma atividade. É preciso, irmão e irmã, ser. É preciso ser um verdadeiro discípulo. É preciso ser transformado, ser transformada pela palavra e pelo Espírito de Deus. É preciso tornar um crente saudável, aliançado com Jesus, aliançado com a igreja local, aliançado com a missão de Deus. Então, primeiro, eu preciso ser discipulado, como eu disse para os irmãos e também é de conhecimento de toda a igreja, porque os nossos documentos, como Igreja Metodista, definem discipulado como estilo de vida. Discipulado também, ele tem 3 ênfases. São os 3 S's que nós costumamos dizer: salvação, santidade e serviço. Quando eu falo que eu preciso ser salvo. Eu preciso ter nascido de novo. Eu preciso ter uma experiência de conversão com o Senhor. Mas eu também preciso viver um estilo de vida de santidade. A santidade é como se fosse um carimbo, um selo da parte de Deus que nos autentica como verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Mas além da salvação e além da santidade, a gente precisa servir. Não basta ser só salvo, tem que servir. Não basta só viver uma vida santa e não servir, seríamos como se fossem aqueles monges que ficam nos altos das montanhas. A gente precisa servir as pessoas, a gente precisa tocar no aflito, a gente precisa amparar aquele e aquela que estão à margem, gritando por socorro. Mas para isso acontecer, eu preciso ser. Não tem como eu dar para alguém aquilo que primeiro eu não tenha recebido. Não tem como eu anunciar para alguém aquilo que primeiro eu não tenha crido e se tornado parte da minha vida. Se a gente até conseguir fazer isso, a gente seria como um fantoche, uma marionete, um papagaio que simplesmente fala, que simplesmente ecoa um som, mas não tem vida, não tem realidade. Então, para vivermos a missão e o discipulado juntos, primeiro, eu preciso ser um discípulo, ser uma discípula, para depois fazer. Agora, existe um segundo passo. E o segundo passo é: eu preciso fazer
para ser. Se primeiro eu tenho que ser para fazer, o segundo passo eu tenho que fazer para mostrar que sou. Não tem como alguém que foi tocado por uma mensagem poderosa, como o Evangelho, se tornar e continuar a mesma pessoa. Não tem como. O Evangelho produz vida na nossa vida. A palavra de Deus muda os nossos conceitos, preconceitos, ela muda nosso jeito de ser. Por isso, agora, eu não posso ficar de braço cruzado, eu preciso ir. Eu preciso fazer discípulos e discípulas. E é um processo contínuo. Alguém pode dizer assim, pastor, eu ainda não tenho feito discípulos e discípulas porque eu ainda não me sinto totalmente transformado e 100%. Olha, eu vou te dizer algo. Provavelmente não existe essa pessoa 100% assim, que pode dizer, estou 100% e agora posso ir. Não, é num processo, é num caminhar diário. Por isso que o discipulado, ele começa lá no dia que nós somos salvos e ele não para. Ele continua no nosso caminhar de consolidação, rumo ao batismo, mas ele continua depois rumo ao serviço na vida cristã, mas ele continua depois, mesmo a gente já sendo líder, pastor, né, ministros de Deus, ele continua, porque nós estamos num processo contínuo de santificação, num processo contínuo de transformação, crescendo de fé em fé, de glória em glória, até que ele venha, até que Jesus volte para nos buscar. Então, eu preciso fazer. Eu não preciso esperar ser 100%. Enquanto eu estou nesse processo, eu vou fazendo discípulos. Eu vou fazendo discípulas. O que eu aprendi, eu replico. O que eu encontro dificuldade, eu procuro ajuda no meu discipulador, na minha discipuladora, para que eu possa superar essas dificuldades e avançar. Eu e você, irmão, irmã, nós precisamos viver e nós precisamos replicar o que nós estamos vivendo. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria, e é com muito temor no coração que eu falo isso. Alguns crentes, eles não conseguem replicar a mensagem do Evangelho, eles não conseguem anunciar a Jesus, eles e elas não conseguem fazer discípulos, porque ainda não tiveram uma experiência real com o discipulado cristão. Então, nessa semana missionária, que você tenha uma experiência real com Deus. E se você já teve essa experiência real com Deus, você precisa fazer com que outros tenham. Porque essa é a beleza do discipulado. Toca a minha vida, mas não deixa apenas eu ser tocado. Toca a vida do outro também. Toca a vida da outra também. Não basta só eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Eu preciso ver a outra casa, do meu vizinho, do meu irmão da igreja, também ser tocada, até que ele possa dizer que ele e a casa dele servem ao Senhor. Não basta só a minha geração ser cristã e ser metodista, e eu ser da descendência ou da geração X metodista. Eu preciso que a outra família também seja. Eu preciso esperar, crer, orar, batalhar para que o outro também seja. Essa é a beleza do discipulado. Não andamos sozinhos, nunca sozinhos, mas sempre juntos. E como há uma frase tão conhecida e tão utilizada em tantas igrejas, juntos e juntas é que nós somos fortes. É aí que nós cumprimos a missão, porque é um corpo só. Tem muitos membros, tem muitos dons, tem muitas áreas, mas é uma igreja só, é um povo só, é um corpo só. Nessa semana missionária, o Senhor está nos despertando para vivermos a missão, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, para levar o nome de Jesus até os confins da terra, a partir da nossa casa, irmos até as nações, para que o mundo conheça, para que a palavra de Deus seja proclamada, Jesus seja exaltado e glorificado. E para encerrar a minha participação aqui com você, eu me lembro daquela passagem do profeta Isaías, quando recebeu o seu chamado, e o Senhor disse: a quem enviarei? E quem irá por nós? Meu irmão, minha irmã, toda a criação está aguardando por essa resposta. Desde os dias do profeta Isaías até hoje,
Há pessoas no mundo inteiro aguardando por uma resposta. E acredite em mim, essa resposta tem que ser dada por todos os irmãos, por todas as irmãs, cada crente. Afinal de contas, todos e todas são essenciais, extremamente importantes para a edificação da igreja, para que o nome de Jesus chegue até os confins da terra. Por isso, o Senhor agora está dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? E essa resposta só pode ser dada pela igreja. John Wesley, um dos fundadores do metodismo, ele disse: vocês não têm nada a fazer senão ganhar vidas, salvar almas. Portanto, gastem tempo e sejam gastos nesta obra. Há uma missão que nos foi confiada. Há uma missão que foi falada aqui desde segunda-feira ao nosso coração. Mas agora, eu e você precisamos de um revestimento alto, porque somente uma pessoa pode nos enviar e nos fazer verdadeiros e verdadeiras ganhadores de vida, ganhadoras de vidas. Essa pessoa é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que desceu sobre os discípulos e fez com que eles, naquele dia, fossem revestidos de poder, de autoridade, e assim se tornarem autênticos discípulos e fazerem outros discípulos e discípulas. O Espírito Santo é o agente da missão. O Espírito Santo é o que potencializa a vida do crente, da crente, e faz com que ele e ela cumpra o seu propósito. A autoridade de Jesus na nossa vida toma agora uma dimensão maior e nos faz, irmãos e irmãs, proclamar o Senhor através de poder, de sinais, de maravilhas, de amor que é expresso e que toca vidas, que alcança pessoas. Por isso, a palavra de Deus diz: receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar com você que é um discípulo, é uma discípula de Jesus e que participa dessa semana missionária e diz: Senhor, eu quero ser um ganhador de vidas. E eu quero que essas vidas que sejam ganhas, elas permaneçam. Eu quero ser um fazedor de discípulos, uma fazedora de discípulos. Por isso, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da unção de Deus sobre a minha vida. Vamos orar juntos e clamar pela presença de Deus, um revestimento. E quem sabe, agora mesmo, não aconteça com você e comigo o que aconteceu com John Wesley, não é? E teve o seu coração aquecido. Eu creio que Deus pode fazer isso. Por isso, abra o seu coração e clame com fé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa semana missionária. Muito obrigado, Senhor, pela Câmara Regional de Expansão Missionária. Cada irmão, cada irmã que compõe essa Câmara. Obrigado, Senhor, por toda a organização desse encontro, dessa semana. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que esteve ministrando, testemunhando, inspirando o nosso coração. Senhor, eu te peço agora, diante da sua palavra que foi anunciada, diante, Senhor, dos testemunhos que foram, ó Deus, repartidos conosco, diante da graça de Deus que está disponível a nós, Senhor, derrame o teu Espírito Santo sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada igreja local, sobre cada líder, sobre cada ministro, sobre cada ministra, sobre cada pastor, pastora, missionário, missionária, cada discípulo e discípula do Senhor da Igreja Metodista. Senhor, envia-nos, Pai, porque o mundo está esperando, está com ardente expectativa, aguardando a manifestação da Igreja, dos filhos e das filhas de Deus. Por isso, Senhor, reveste-nos como revestiste os discípulos e discípulas com o Teu Espírito Santo, com poder, com autoridade, com ousadia. E, ó Pai, cheios da sua presença, cheias da sua presença, possamos ir, meu Pai, e cumprir a sua palavra, nos tornando fazedores, fazedoras de discípulos e de discípulas, para a glória de Deus. Que a Igreja Metodista possa, Deus, vivenciar, ó Deus,
mais e mais da graça de Deus, possa continuar cumprindo a sua missão, possa continuar sendo uma comunidade missionária a serviço do povo, das pessoas, meu Pai. E assim o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja local, em cada distrito, em toda a nossa região e nação, para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu te agradeço e agradeço a todo o pessoal da Câmara de Expansão Missionária por essa noite, por essa oportunidade, e me coloco à disposição junto com a Câmara Regional também, né, de discipulado, onde nós estamos edificando a igreja nessa área, juntos e juntas com a Câmara de Expansão Missionária. Colocamos à disposição e estamos aqui para servir você, servir a sua igreja, servir o seu ministério, para que eu possa ser, você também possa ser, mas também que a gente possa fazer e ser e fazer juntos, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Depois dessa palavra tão abençoada que o Senhor nos trouxe sobre erguer os olhos para fazer discípulos através da vida do pastor Bruno Rios, fomos desafiados a erguer os olhos para que possamos fazer discípulos e discípulas, que foi o mandato do Senhor Jesus Cristo para nós. Nesta noite nós estamos encerrando a semana de motivação missionária regional. É com muita alegria, irmãos e irmãs, que nós estamos expressando a nossa gratidão por essa semana. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão antes de nós encerrarmos esta semana e orarmos. Eu gostaria de ler um trecho que está na palavra de Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, que é o livro da missão, o livro do nascimento da igreja do Senhor, no Atos 14, versículo 27. Esse versículo ele fala do retorno do apóstolo Paulo e Barnabé de uma viagem missionária. Como nós saímos muitas vezes de férias, viajamos ou a trabalho, e muitas vezes a gente volta para casa, reúne a família, talvez, amigos e amigas, para relatar como é que foi a viagem, como que foi os momentos de lazer, as aventuras, as coisas interessantes que aconteceram. Aqui eles relatam a volta de uma viagem missionária. Vou ler para vocês nessa noite. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles começaram a relatar para a igreja reunida o que Deus fizera com eles. O detalhe desse versículo é que eles falaram o que Deus fez com eles. O que aconteceu no coração deles nessa viagem missionária. E a segunda coisa, eles falaram como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Nessa semana nós fomos convidados e convidadas a erguer os olhos para ver o que Deus tem feito na vida de tantos pastores, pastoras, missionários, missionárias. Quando Deus tem usado a vida deles nesses projetos tão bonitos que nós vimos nessa semana. Deus tem feito grandes coisas em muitos pastores, pastoras, irmãos e irmãs, missionários, missionárias, e nós vimos um pouquinho só, uma gotinha do que Deus tem feito na igreja metodista na 4ª região. Nós vimos quanto Deus tem ardido o coração dos pastores e pastoras e dos missionários e missionárias nesta região. E também, irmãos e irmãs, a coisa interessante é que eles também relataram como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Nós vimos nessa semana que Deus tem aberto a porta da fé para crianças. Nós temos visto que Deus tem aberto a porta da fé para indígenas. Deus tem aberto a porta da fé nas cidades. Deus tem aberto
porta da fé através dos projetos missionários, como o Passa Macedônia. Deus tem aberto a porta da fé através da plantação de igreja. Deus tem aberto a porta da fé para os necessitados que vêm atrás do pão, e eles recebem também o pão da vida, que é Jesus. Nós temos visto a porta da fé se abrindo e o discipulado acontecendo como continuidade da missão, como falou muito bem o pastor Bruno Rios, que a missão e o discipulado estão entrelaçados. E nós fomos desafiados e fomos chamados para nos engajarmos, porque a porta da fé tem sido aberta para a Igreja Metodista na 4ª região. Quero agradecer pela participação de todos e todas nessa semana. Quero agradecer por cada pastor, pastora, missionário, missionária, cada pessoa que deu seu testemunho, cada pessoa que participou dessa semana tão abençoada. Quero agradecer ao nosso bispo Roberto, que tem nos incentivado e caminhado conosco. Quero agradecer à Câmara Regional de Expansão Missionária, cada secretário no seu respectivo distrito, que nós temos trabalhado. Essa semana nasceu de um trabalho da Câmara Regional de Expansão Missionária. Quero agradecer de coração a todos e todas pela participação nessa semana de motivação missionária regional. Tem muita coisa pela frente, tem muita missão. Em breve nós seremos desafiados a mais e mais, porque as portas da fé têm sido abertas. Que nós possamos erguer os olhos para ver a missão acontecendo. Eu quero orar pela nossa vida nesta noite, agradecendo ao Senhor por esta semana, e eu gostaria de chamá-los para orar neste momento. Oremos. Querido Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo ardor missionário que o Senhor coloca em nossos corações. Te agradecemos por essa semana de motivação missionária regional. Queremos agradecer por cada irmão, cada irmã que participou, Senhor é meu Deus, nesta semana. Senhor é meu Pai, que o Senhor continue abençoando, Senhor, e fazendo a tua missão através de nós, como Igreja Metodista na 4ª região. Que o Senhor libere o teu poder sobre cada vida. Que o Senhor abençoe cada pastor, pastora, missionário, missionária, a vida do nosso bispo, cada igreja local, que o poder do Senhor seja liberado, que o ardor missionário continue em cada coração, levando as igrejas, levando os irmãos e as irmãs para a missão do Senhor. Pai, obrigado por esta semana, assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Que o Senhor continue a sustentar a vida de todos e todas. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.